Olá a todos, eu sou o Luiz Augusto, acadêmico do curso de Agronomia e na disciplina de Melhoramento Genético Vegetal vou apresentar o Programa de Melhoramento Genético da Cultura da Canola Tolerante a Doenças, administrado pelo professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho. Então, uma breve introdução. A canola Brassica napus é uma espécie oleaginosa da família das crucíferas, passível de incorporação nos sistemas de produção de grãos do sul do Brasil. Destaca-se como uma excelente alternativa econômica para o uso em esquemas de rotação de culturas, particularmente com o trigo, diminuindo os problemas de doenças que afetam esse cereal e possibilitando a produção de óleos vegetais no período do inverno, quando uma grande área de cultivo no país fica ociosa. Também traz benefícios para o sistema de rotação de culturas das propriedades agrícolas, envolvendo tanto as leguminosas como soja e feijão, como também as gramíneas, no caso do milho, e também as cultivadas em sucessão aos cultivos de inverno, na safra de verão. Além também da produção de óleo para o consumo humano, a canola também pode ser utilizada para a produção de biodiesel e do farelo resultante, 34 a 38% de proteína, para o uso da alimentação animal na formulação de rações. Então, no Brasil hoje se cultiva apenas canola de primavera, da espécie Brassica napus oleifera, que foi desenvolvida por melhoramento genético convencional da couve, grão que apresentava teores mais elevados de ácido erúcico e de glucinolatos. O óleo de canola é considerado um alimento saudável, pois apresenta elevada quantidade de ômega 3, vitamina E e também gorduras monoinsaturadas, e o menor teor de gordura saturada de todos os óleos vegetais. Médicos e nutricionistas indicam o óleo de canola como o de melhor composição de ácidos graxos. Então, a escolha da área para ser cultivada a canola. A canola requer solos bem drenados, sem compactação, sem resíduos de determinados herbicidas, ser livre de doenças como a canela preta, causada pelo fungo Leptospira maculus e a esclerotínia, e não deve apresentar infestação de nabicho. E o pH do solo deve ser preferencialmente superior a 5,5, ou também o pH ideal é 6. E o nível de fertilidade deve ser médio ou elevado. O planejamento da inserção do cultivo de canola no sistema de produção e a escolha da área mais adequada de cada propriedade contribuem de maneira decisiva para o sucesso do cultivo de canola. A seguir são detalhados critérios para a escolha da área destinados ao semeador da canola, visando aumentar o potencial de rendimento e o rendimento econômico. Então, a escolha das sementes, que as sementes de híbridos importados têm apresentado elevada sanidade e têm sido tratados como fungicida no país de origem, evitando a introdução e a disseminação de doenças como o mofo branco, as manchas de alternária e a canela preta. Não se deve também semear grãos colhidos em lavouras de hibridação, geração F2 ou FN, pois frequentemente esses grãos estão contaminados com fungos, como alternária, e geram lavouras com baixo estande e com desenvolvimento de plantas e maturação desuniforme. O valor da perda de rendimento de grãos é superior ao custo das sementes, que além de alto valor genético e sanidade, apresentam um custo por hectare inferior à maioria dos outros cultivos de inverno. Os genótipos com resistência à canela preta têm aumentado a segurança de produção, viabilizando o cultivo de canola em áreas em que se verificam perdas de até 100%, devido à ocorrência dessa doença e ao emprego de genótipos suscetíveis. Então, as doenças, eu trouxe aqui algumas, Então, a primeira seria a canela preta, que é a mais comum nessa cultivar. Então, essa doença denominada blackleg,
ou Pommas stem caker, em inglês, é causada por duas espécies de Leptosphaera. Em sua forma virulenta Leptosphaera biglos e em sua forma menos agressiva. Constitui uma das doenças mais importantes da canola no mundo, ocorrendo na América, na Europa, na Austrália e em alguns países da África. Na Austrália, chegou a inviabilizar o cultivo de canola. Atualmente, a redução média de produtividade é de 10%, embora possa alcançar de 30% a 50%. Os primeiros registros no Brasil datam de 1993 no Paraná. A severidade da doença foi elevada em lavouras dos híbridos Iola 401 e Iola 420, na região noroeste do Rio Grande do Sul, na safra de 2000, e danos foram maiores em lavouras com plantas debilitadas por geadas, ocorridas logo após a emergência das plantas, ou com injúrias relacionadas a resíduos de herbicidas. O patógeno pode infectar todos os órgãos aéreos da canola. Nas fases iniciais de desenvolvimento, o tombamento causa falhas de germinação ou morte de plântulas. Os sistemas encotilédones e folhas constituem em lesões circulares a irregulares, de coloração branco sujo e amarelo claro, que progridem para a infecção sistêmica dos tecidos isolados, enquanto que isolados causam lesões marrom claras com margem escura na porção superior da haste. Cancros da coroa causam maiores danos, pois impedem a nutrição adequada da planta e reduzem também o ciclo da cultura e ocasionam a maturação e rompimento prematuro das silíqueas, com perda de grãos, podendo causar também apodrecimento de raízes. Então, como medidas de controle, indica-se também a resistência genética, né, do manejo de restos culturais e também a rotação de culturas e o uso de sementes sadias. Então, pelo menos 1 ano de rotação de cultura é necessário em áreas onde houve a ocorrência da canela preta ou até a decomposição de restos culturais infectados. A aplicação de fungicida na parte aérea da canola deve ser feita no estágio de 2 a 4 folhas. É prática frequente na Europa, mas só é viável em lavouras com potencial para altos rendimentos. Vários produtos indicados no Canadá, na Austrália e na França. No Brasil, não há registros de fungicidas para o controle da doença. Então, aqui nessa imagem que eu trouxe aqui é o agente causal da canela preta, né, nas plantas da canola. Então, aqui embaixo, não sei se aqui, ó, aqui são as sementes infectadas. Então, elas irão gerar esta planta, né? Aí a planta já terá aqui, ó, os folíolos todos infectados, ó. Tá vendo? Aqui tem umas manchinhas aqui, ó. Todos esses aí já vão estar infectados. Então, eles irão produzir a planta aqui, irá emergir, né? Tá plantinha aqui crescendo. Então, já vai vir os esporos de manchas foliares, né, disseminados por respingos de água. Então, eles das folhas, eles já vão vir para o caule, o tronco aqui da planta. Então, daí vai, depois dessa parte aqui, passa para essa outra aqui, que também vai ocasionar a deforma do caule, como dá para ver aqui no desenho aqui, ó. Então, dessa parte aqui, ela vai vir aqui, pode também ocasionar aqui, que daí dissemina logo tudo, que tem o abortamento do caule, corta fora aqui, aí perde totalmente a planta. Ou vir aqui, que daí vai ter essa planta, mas totalmente, praticamente em fase final, sabe, de deterioração. Ela vai estar praticamente dominada pela canela preta. Então, daí eu trouxe outra doença, que é o mofo branco, que é uma doença causada pelo fungo, né? Fungo Sclerotinia sclerotirum de Bailey.
o qual infecta mais de 400 espécies de plantas daninhas e também de culturas dicotiledôneas, entre as quais a soja, o girassol, o feijão e também a cultura da canola, né? Então, é relatada causando danos nos Estados Unidos, no oeste do Canadá e também na Austrália, onde danos acima de 20% já foram registrados. No Brasil, ainda foi considerada a principal doença fungicida de canola entre 97 e 2002. Também ela tem o potencial de causar danos em lavouras da região sul e em áreas de temperatura amena, do cerrado, onde a canola integra sistemas de produção com a cultura da soja, que poderia ameaçar a estabilidade do sistema de exploração agrícola desta última, além de provocar também a redução quantitativa na produção de sementes ou grãos. A doença influi negativamente na produção e na qualidade do óleo da canola. Então, o patógeno é introduzido em áreas novas por sementes contaminadas, tanto internamente quanto a presença de escleródios no lote de sementes, e também permanece na área formando novos escleródios na cavidade de caules e hastes. Esses tecidos tornam-se secos e quebradiços, o que facilita a liberação do patógeno. Os escleródios permanecem viáveis no solo por vários anos e podem infectar plantas de canola de duas formas, germinando diretamente e formando micélio, ou desenvolvendo apotécios, os quais são liberados ascosporos. Estes viajam em correntes aéreas, infectando plantas distantes em até 150 metros, usando como substrato tecidos florais mortos ou em senescência, depositados sobre folhas ou presos em intersecções de ramos laterais. Então, não há métodos de controle completamente efetivos, né? Então, devido à capacidade de sobrevivência em solos, sementes e em múltiplos hospedeiros, o controle é dificultado. O manejo da doença deve ser integrado, com o uso de várias práticas para evitar a entrada de inóculo em áreas livres, ou após a instalação da doença para diminuir o inóculo inicial. Então, indica-se fazer a rotação de culturas com espécies não suscetíveis, como gramíneas, por no mínimo 4 anos, e os benefícios dessa prática podem ser reduzidos se houver mofo branco ou apotécias no solo em lavouras próximas. Então, usar sementes sadias, né, produzidas em campos sem doença e sem a presença de escleródios no lote. Evitar também sucessões da canola, culturas suscetíveis, como soja ou feijão, em áreas onde a doença já foi observada. Realizar também a semeadura direta em solo com cobertura uniforme de palha, oriunda de culturas não hospedeiras de mofo branco, como é o exemplo de gramíneas. Então, essa prática dificulta a dispersão de ascoporos e favorece a ação de micro-organismos antagônicos ao patógeno. Controlar plantas daninhas suscetíveis, folhas largas e plantas voluntárias da canola, guachas ou tigueiras.